que é o amor? Vida? O que está acontecendo? Para onde estou indo? O que acontece quando eu morro? O que é a realidade? O que é a realidade? Faz a gente pensar, não é? Se os pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que os nossos pensamentos podem fazer conosco. Esses são os... A realidade também inclui... Já pensou alguma vez do que são feitos os pensamentos? O pensamento possui substância? Acho que só depende do que acredita ser real. Com o mundo sendo possíveis linhas de realidade. Até escolhermos. Todas as realidades no campo quântico estão existindo simultaneamente? É algo que você não pode impedir. Há literalmente mundos diferentes em que vivemos. O mundo macroscópico que vemos é o mundo de nossas células, é o mundo de nossos átomos, o mundo de nossos núcleos. E cada um deles é um mundo totalmente diferente. Possuem suas próprias linguagens, possuem suas próprias matemáticas. Não são apenas menores. Cada um é totalmente diferente, mas são complementares porque eu sou meus átomos. Mas também sou minhas células. Também sou minha fisiologia macroscópica. É tudo verdade. São apenas níveis diferentes de verdade. O nível mais profundo de verdade descoberto pela ciência e pela filosofia é a verdade fundamental da unidade, no nível subnuclear mais profundo da nossa realidade. Você e eu, literalmente. Somos um. Um. Acordo de manhã e conscientemente crio o meu dia da forma como desejo que aconteça. Quer dizer, às vezes, porque a minha mente está examinando todas as coisas que eu preciso fazer. Demora um pouco para me acomodar, para chegar ao ponto em que eu estou realmente, intencionalmente criando o meu dia. Mas preste atenção, quando eu crio o meu dia, e do nada acontecem algumas coisinhas que são tão inexplicáveis. Eu sei que são o processo ou o resultado da minha criação e, quanto mais eu faço isso, mais eu construo a rede neural em meu cérebro, de que eu aceito que isso seja possível. Me dá mais força e o incentivo para fazer no dia seguinte. O melhor do ramo, Frank Skyler. Quanto aos vícios, temos a suprema e bela oportunidade de decifrar a diferença entre nossa intangibilidade, de nossa nobreza, de nosso caráter, e o negócio cotidiano de como aquele caráter é revelado em um mundo tridimensional, através de nosso corpo. Frank Skyler, estúdio fotográfico. Detesto o casamento. E o que aprendemos é que o vício é a sensação de um barato químico que correu por todo o corpo através de uma série de glândulas e glândulas endócrinas e através do fluido espinal. Uma sensação que alguns chamariam de fantasia sexual. É preciso apenas uma fantasia sexual para um homem ter uma ereção. Ou seja, é preciso apenas um pensamento aqui para que um homem tenha uma ereção em seu membro. E não houve nada externo a ele que causou isso. Foi o que estava dentro dele que causou isso. Oi, Amanda. Não sabia que estava aí. Me pegou. Casamento? Esse é um bom trabalho, se pensar nisso dessa forma. O que tem para aceito? Pronto. Ah, céus, Amanda. Você vive no seu passado e tudo com você é sobre o que aconteceu. Você odeia igrejas, odeia casamentos, odeia homens. Eu quero que vá conhecer o local. Não preciso, porque eu me casei lá. Eu sei, eu tirei as fotos, lembra?
Tem muitas lembranças nublando sua visão. Amanda, sabe que você é a melhor fotógrafa técnica que eu tenho. E quero que tire ótimas fotos. Quer saber? Precisa de um bom casamento polonês. E cuidado com aqueles meninos católicos, hein? Tá falando do padre? Cai fora daqui. Tchau. Quando eu era jovem, tinha muitas ideias sobre o que poderia ser Deus. E agora eu percebo que não estou consciente o bastante para entender para valer o que significa aquele conceito. Filipowski Umansky, casamento 2h. Que sou uno com o grande ser que me fez e me trouxe aqui, formou as galáxias e os universos, etc. Como é que isso foi tirado da religião? Não era difícil. A maioria dos problemas que a religião e vários movimentos filosóficos através dos séculos produziram têm sido erros, porque foi onde eles começaram. Que Deus é um ser separado de nós, a quem devo oferecer adoração, a quem devo cultivar, cuidar, agradar e dele esperar receber uma recompensa lá no final da minha vida. Isso não é de forma alguma Deus. Isso é uma blasfêmia. Eu acho que Deus é algo tão amplo, uma parte, ou melhor, a maioria do que está associado com a religião organizada é algo que me incomoda, é algo que acho que fez muito mal ao mundo, fez mal às mulheres, fez mal aos povos oprimidos, fez mal ao World Trade Center. Mas ainda, em algum ponto, temos o epítome de uma grande ciência. O mais perto que a ciência já pôde chegar de explicar a interpretação de Jesus de que o grão da mostarda é maior que o reino dos céus. E a única ciência que pôde caber dentro dessa analogia é a física quântica. Agora, nós temos uma ótima tecnologia de ímãs antigravidade, campos magnéticos, energia de ponto zero. Temos isso e ainda temos esse conceito feio, supersticioso e retrógrado de Deus. As pessoas entram na linha rapidamente quando são ameaçadas por esses sintomas cósmicos da punição perpétua. Mas Deus não é assim. E quando começa a questionar as imagens e os desenhos tradicionais de Deus, as pessoas acham que você é agnóstico ou ateu ou que quer subverter a ordem social. Deus deve ser maior que as maiores fraquezas humanas e também da maior capacidade humana que Deus deve até mesmo transcender o que há de mais notável em nós para emular a natureza em seu esplendor total. Como qualquer homem ou mulher pode pecar contra tal grandeza mental? Como pode uma pequena unidade de carbono na Terra, nos confins, é verdade, da Via Láctea, na roça, trair efetivamente o poderoso Deus? É impossível. O tamanho da arrogância é o tamanho do controle daqueles que criaram Deus à sua própria imagem. Eu apresento-lhes agora o senhor e a senhora Richard Buck Filipowski.
O cérebro, quando dispara seus pensamentos, é como uma paisagem de uma nuvem carregada. E a fenda sináptica é o céu entre a tempestade e a terra, o site receptor. E você vê essa nuvem escura e agourenta tomando o céu. E vê os impulsos se movendo pelas veias da luz elétrica. E aí vê quando atinge o chão. O cérebro parece uma tempestade quando está apresentando um pensamento coerente. Então ninguém jamais viu um pensamento. O que eles veem na neurofísica é que vem uma tempestade tomando diferentes quadrantes do cérebro. Essas são as áreas que são mapeadas no corpo e a qual uma pessoa deve responder. Uma imagem holográfica. Raiva, crime, ódio, compaixão, amor. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e aquilo que se lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão disparando. O cérebro é formado por células nervosas minúsculas chamadas neurônios. Esses neurônios têm ramos minúsculos que se expandem e se conectam a outros neurônios para formar uma rede neural. Cada local em que se conectam é incubado em um pensamento ou lembrança. O cérebro constrói todos os seus conceitos pela lei da memória associativa. Por exemplo, ideias, pensamentos e sensações são todas construídas interligadas nesta rede neural e têm todos os possíveis relacionamentos, umas com as outras. O conceito e a sensação de amor, por exemplo, está guardado nesta ampla rede neural. Mas construímos o conceito de amor por muitas outras ideias diferentes. Algumas pessoas têm o amor ligado à decepção. Quando pensam no amor, têm uma sensação de dor, pesar, raiva e até ira. A ira pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma determinada pessoa, que então é ligada de volta ao amor. Construímos modelos de como vemos o mundo externo a nós. E quanto mais informação nós temos, mais refinamos nosso modelo de uma forma ou de outra. E o que fazemos, no fundo, é contar a nós mesmos uma história sobre o que é o mundo externo. Qualquer informação que processamos, qualquer informação que recebemos do ambiente, está sempre colorida pelas experiências que tivemos. E uma resposta emocional que estamos tendo àquilo que trazemos. Quem está no banco do motorista quando controlamos nossas emoções ou respondemos às nossas emoções? Sabemos fisiologicamente que células nervosas que disparam juntas se conectam. Se praticar algo diversas vezes, essas células nervosas têm um relacionamento de longo prazo. Se ficar nervoso diariamente, se ficar frustrado diariamente, se sofrer diariamente, se der razão à vitimização em sua vida, está religando e reintegrando aquela rede neural diariamente. E aquela rede neural agora tem um relacionamento de longo prazo com todas aquelas outras células nervosas, chamado de identidade. Também sabemos que as células nervosas que não disparam juntas não estão mais ligadas. Elas perdem seu relacionamento de longo prazo. Porque a cada vez que interrompemos o processo de pensamento, isso produz uma resposta química no corpo. A cada vez que interrompemos, aquelas células nervosas que estão conectadas entre si começam a quebrar o relacionamento de longo prazo. Quando começamos a interromper e observar, não por estímulo e resposta e aquela reação automática, mas observando os efeitos que causam, então não somos mais a mesma pessoa emotiva consciente de corpo e mente que responde ao seu ambiente como se fosse automático. Isso quer dizer que as emoções são boas ou são ruins? Bom, as emoções são projetadas de forma a reforçar quimicamente algo na memória de longo prazo. É por isso que elas existem. Emoções são só substâncias químicas impressas holograficamente. A farmácia mais sofisticada do universo está aqui. Há uma parte do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo parece uma pequena mini fábrica e é um local em que junta certas substâncias que combinam com certas emoções que vivenciamos. E essas substâncias em particular se chamam peptídeos. São sequências de aminoácidos de cadeia pequena.
O corpo é basicamente uma unidade de carbono que produz cerca de 20 aminoácidos diferentes no total para formular sua estrutura física. O corpo é uma máquina que produz proteína. No hipotálamo, pegamos as proteínas de cadeia pequena, chamadas peptídeos, e as juntamos a certos neuropeptídeos ou neurohormônios, que combinam com os estados emocionais que vivenciamos diariamente. Então, existem substâncias para a raiva, substâncias para a tristeza, substâncias para a vitimização, substâncias para a luxúria. Há uma substância que combina com todo e qualquer estado emocional que vivenciamos. E assim que vivenciamos aquele estado emocional em nosso corpo ou em nosso cérebro, o hipotálamo vai imediatamente formar o peptídeo e liberá-lo através da pituitária para a corrente sanguínea. Assim que ele chega à corrente sanguínea, vai para diferentes centros ou diferentes partes do corpo. Cada célula do nosso corpo possui esses receptores na parte de fora. Uma célula pode ter milhares de receptores. Estudando sua superfície, meio que se abrindo para o mundo externo, e quando um peptídeo acha uma célula, ele literalmente, como uma chave entrando em uma fechadura, fica na superfície do receptor, prendendo-se a ele e meio que move o receptor como se fosse uma campainha tocando e envia um sinal para a célula.